Boa noite, quinta-feira, 11 de novembro de 2021. O nosso primeiro programa hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios, o estúdio emprestado dos nossos amigos do Itacast, o meu amigo de Bariri, o doutor César Carra, ex-procurador do Legislativo de Itápolis, ex-procurador da Prefeitura de Jaú, mestre em Direito. O homem tem uma vasta carteira de clientes, o homem tem muita experiência. César, meu irmão, é um prazer receber você aqui com a gente nesse nosso primeiro programa. Boa noite, Valdenir, boa noite a todos os itapolitanos, a todos que nos assistem aí pelas redes sociais. Você sabe que eu tenho uma grande consideração por você, fiquei bastante lisonjeado pelo convite. Você sabe que é uma responsabilidade muito grande ser o primeiro entrevistado, né? Porque afinal de contas é o primeiro entrevistado que vai estabelecer as barreiras, né? E as metas. Então foi uma grata satisfação e você sabe que sempre que você precisar pode contar comigo. César, para o pessoal que não conhece você, fala pra gente aí o tempo que você permaneceu aqui em Itápolis, depois que você saiu daqui de Itápolis, o que você foi fazer, como foi o andamento aí da sua carreira profissional, por onde andou o Dr. César Carra, que deixou tanta saudade aqui em Itápolis? Olha, eu tomei posse como procurador legislativo aqui da Câmara Municipal de Itápolis no ano de 2014, onde permaneci até o ano de 2015, oportunidade em que saí almejando, né, um novo cargo. Então, naquela ocasião eu já havia sido aprovado em segundo lugar no concurso procurador do município de Jaú. Naquela época eu me formei em 2011, eu me contava aí com aproximadamente 23, 24 anos, não, 23 anos incompleto. E naquela ocasião busquei esse novo objetivo. Fiquei como procurador do município de Jaú até 2016, oportunidade em que decidi me dedicar para uma outra carreira. Fiz a magistratura para juiz de direito militar, né? Fiquei em 12º colocado na primeira fase e acabei não passando por pouquinho, né? E aí, depois do resultado da correção da prova, né, da minha prova de sentença no Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, eu decidi retomar o projeto da advocacia, mas não mais advogando para o poder público, mas sim advocacia privada, e estou como advogado desde 2016, né? Então, o meu primeiro cliente foi atendido em julho de 2016. E assim permaneço até a data de hoje, com a graça de Deus. Que legal, cara, que legal. César, sabe que você é uma pessoa muito querida aqui em Itápolis, você deixou saudades, você ajudou dentro do funcionalismo público aqui, construir algumas coisas, como dentro da Câmara Municipal você participou ativamente, o plano de carreira dos funcionários, ajudou o pessoal do SAAI, ajudou o pessoal das professoras, né? Depois, quando você foi para Jaú, você teve essa oportunidade, César? Lá em Jaú vocês conseguiram implementar alguma coisa que ajudou o funcionalismo? Porque é isso aí que nossos amigos querem saber. Eles sabem que o Dr. César ajudou muito o funcionalismo aqui de Itápolis. Eles querem saber, eles gostariam de saber. E em Jaú, deu para fazer alguma coisa? Olha, eu brinco, Valdenir, que eu sou a fada do funcionalismo, mas eu não colho os frutos que eu produzo, né? Aqui em Itápolis, que você nos deixou. Tive a grata satisfação, né, de elaborar o plano de carreira dos funcionários da Câmara. Ajudei também no desenvolvimento do QAE, do quadro de apoio escolar. Vi que depois foi aprovado, né? Inclusive lembraram de mim da tribuna, fiquei muito emocionado. E Jaú foi da mesma forma. Eu entrei, foram 7 os primeiros procuradores, então eu fui o primeiro a tomar posse, porque o primeiro candidato ele havia sido aprovado no concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e eu fui o pioneiro. E nós estávamos num regime de transição e tinha uma resistência política muito grande por parte dos agentes políticos. Por quê? Só foi promovido o concurso após uma derrota do município de Jaú numa ação direta de inconstitucionalidade,
que havia declarado a inconstitucionalidade dos cargos de assessores. Então existia uma resistência muito grande e uma precarização da carreira. E você sabe que eu nunca medi esforços para fazer com que o serviço público cumpra a sua finalidade. E o servidor do mais inferior na carreira hierárquica, na escala hierárquica, até do mais alto escalão, eles têm que contar com os meios necessários para poder bem desempenhar, porque eles são as engrenagens, né, da máquina que se chama administração pública. E nós, juntamente com um amigo meu, Wesley Felício, que continua hoje como procurador do município. Um abraço lá para o Dr. Wesley. Conhece o meu querido amigo Wesley, meu irmão. Nós encabeçamos e conseguimos, fizemos uma representação ao Ministério Público, porque o secretário de Negócios Jurídicos não queria fazer a aprovação do plano de carreira. O prefeito também tinha resistência, conseguimos fazer um inquérito civil, fizemos mais de 11 representações contra o prefeito na época, e a gente não tinha nem estabilidade, e com muita luta, lógico que não conseguimos aprovar no modo ideal que nós estávamos pensando, né? A gente queria, mas conseguimos implementar a figura do procurador-geral, conseguimos dar uma remuneração condigna, conseguimos benefícios adicionais de qualificação, adicionais de progressão na carreira. Então, também deixei no município de Jaú uma lei orgânica, né? Ali naquele caso foi a lei orgânica da Procuradoria Geral do município. Então, fico muito feliz por ter deixado em cada lugar que eu passei a minha marca. Que legal. Doutor César, o principal motivo de ter convocado a sua presença hoje aqui no nosso primeiro programa foi pelo seu vasto conhecimento na administração pública, na política. Então, agora posso te chamar meu irmão, porque claro, você sabe o quanto eu te considero. Nós viemos aqui, agora nós vamos apertar um pouquinho. Por isso que era fundamental. César, como que você vê agora esse momento aqui? Nós vivemos um momento no país de uma polarização. Recentemente agora nós tivemos, na data de hoje, ontem, até o ex-juiz Moro, né? Moro se filiando, dizendo que ele pode ser uma terceira via e tal. Como que você vê isso, César, essa questão de polarização? Você acredita que nós possamos agora chegar aí, ter uma terceira via? Você acredita que realmente nós vamos ficar realmente desse só Bolsonaro, Lula, esses dois lados, esse extremo? Você acredita que dá para mudar alguma coisa, que nós teremos alguma mudança nesse âmbito nacional antes de nós entrarmos no âmbito local, que é aí que o bicho pega? Olha, eu não sou cientista político, nem tenho um vasto conhecimento em questão de teoria geral de Estado, mas uma análise empírica, né, do dia a dia, corriqueiro, eu tenho várias respostas para essa mesma pergunta. Primeiro, na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acredito que no Brasil nós temos um movimento no sentido de tentar afirmar que existe uma polarização. Mas, em função do domínio dos partidos políticos, né, hoje, para você se lançar como candidato, você obrigatoriamente precisa ter o apoiamento de um partido político. E isso acaba restringindo um pouco a liberdade de voto e até mesmo o interesse no alistamento. Porque para esses cargos mais representantes, né, mais representativos, como o presidente da República, que é a autoridade máxima da nação, né, um representante supremo do povo brasileiro, eleito com pelo menos 50%, né, no segundo turno dos votos válidos, ou no primeiro turno com maioria absoluta, então imagina a quantidade de votos considerando o número de eleitores no país. Então um cargo muito representativo democraticamente. E aí você acaba ficando refém de alguns caciques dos partidos políticos naquele toma lá da cá. Por mais que a Constituição ela estabeleça que nós tenhamos o pluripartidarismo, né, algo benéfico, mas a gente sabe que os partidos eles acabam fazendo as suas composições, coligação para lá, coligação para cá, por mais que isso tenha acabado nas eleições proporcionais, mas existe uma certa dominância dos partidos, o que impede a formação de novas lideranças. Então eu sou adepto de que nós não poderíamos mais contar com uma filiação partidária como requisito de elegibilidade ou condição de elegibilidade. Então, a primeira questão para responder a segunda, e formar minha opinião diante do monopólio das candidaturas por parte dos partidos políticos, nós precisamos entender qual é a tendência do sistema político brasileiro
não no sentido do sistema de governo, do regime de governo, nós estamos falando do sistema político, tomando como base os partidos políticos. Nós temos partidos políticos que praticamente derivam de uma mesma base ideológica, que foi a social-democracia, que acabou ganhando espaço na era Vargas, e tentou ser suplantado após o golpe de 1964, mas deixou raízes, está muito arraigado na nossa população. Então eu não vejo hoje, com raríssimas exceções, nem sei se esses partidos ainda estão em vigor, né, se eles não foram incorporados ou fusionados, ou até mesmo extintos pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas eu não vejo nenhum partido que seja de extrema direita e muito menos nenhum partido que seja de extrema esquerda. A exceção do PSTU, PSOL, que eles tentaram fazer alguma coisa mais radical. Todos os nossos partidos são de centro, um mais moderado, o outro um pouquinho mais extremista, mas nós acabamos mesmo que criando essa suposição de que existe uma polarização, né? E eu sou contra a polarização, porque nós temos que pensar, e até eu gostei desse caso do presidente na campanha dos Estados Unidos, quando o Obama ganhou, né, o adversário dele, eu não me recordo agora o nome dele, mas vai vir pela mente, ele falou o seguinte, no ato que o Obama foi eleito: até então nós éramos adversários. Hoje ele é meu presidente. Então, a partir do momento que a gente estabelece aquilo, eles contra nós, ou nós contra eles, isso acaba dificultando o desenvolvimento cívico, econômico, social do país. Então, eu acredito que existe uma polarização imposta pela mídia ou imposta por alguns segmentos sociais. Não vejo na sua raiz partidos de extrema dentro do país, não existe nenhum de extrema direita, nenhum de extrema esquerda. Se o Bolsonaro for eleito, lógico que ele vai defender uma pauta mais liberal, porém ele sempre vai ter a interferência social, e o exemplo disso é a questão do Auxílio Brasil. Não tem como, dentro da conjuntura, né, institucional brasileira, você falar, não, nós vamos pregar só o abstencionismo estatal, né? Nós vamos retomar aquele liberalismo que foi instituído pelo decreto da LER de 1789, pelo Edito de Trubut, né? Não existe, a gente não tem mais campo. Nós temos uma interferência muito grande, né? E cada partido vai defender os seus próprios interesses. Então a população ela precisa ficar atenta, saber distinguir, né, as bases ideológicas de cada um dos partidos, para que não caia nessa falácia aí da polarização, né? A terceira via eu também interpreto como algo imposto pelas mídias, né, pelos meios de comunicação, no ensejo de achar um pretendente para apoiar as suas próprias ideias, ou a pauta desse quarto poder, né, que a mídia ela se tornou. Então, nós precisamos ter um movimento inverso. Eu acredito que a terceira via ela não tem que ser determinada pelos meios de comunicação social, mas sim gestacionada pelas bases do Estado, pelas bases da sociedade. Então, seria muito bom se nós conseguíssemos desenvolver, pela vontade popular, uma terceira via, e essa terceira via fosse tomando corpo, tomando forma e assumisse uma representatividade midiática, não o inverso, né? Nós acabamos tendo indiretamente um voto de cabresto. Voto de cabresto. Nós ficamos aí reféns, infelizmente a gente tem um analfabetismo funcional muito presente, principalmente sob o ponto de vista eleitoral, e nós acabamos aí votando mal, né? Diante dessa pressão dos setores externos. Então, ao meu ver, resumindo, não acredito que exista uma polarização no sentido literal do termo. Existem sim pontos de vista um pouco mais radicais, mas na essência os partidos eles vão ter uma pauta bem aproximada, um pouco mais liberal, o outro menos, mas eles vão ter que dialogar com o mercado e vão ter que dialogar com o proletariado, porque senão não tem sustentação diante do modelo político adotado pelo país.
Eu acredito que a mídia ela desempenha uma influência muito grande nesse processo de escolha, né? Até porque eles não têm limitações, né? Eleitorais, embora lógico que o tempo, né? Mas a gente sabe que existem algumas burlas a isso. A penalidade não é tão severa, isso acaba se convertendo em simples multa. E a terceira via, ela está sendo imposta pelos meios de comunicação social, ao meu ver, e eu acredito que uma terceira via legítima fosse aquela que surgisse dos movimentos sociais, né, ou da sociedade em si. Aproveitando esse gancho, doutor, o pessoal aqui em Itápolis sempre pergunta, nós já conversamos algumas vezes sobre isso, eles querem saber essa questão da liberdade de expressão, essa imunidade que o pessoal tem, essa imunidade parlamentar. Recentemente o ministro do STF mandou prender um dos nossos deputados, o Daniel Silveira, agora foi revogado ontem, antes de ontem, já saiu aí. Eu gostaria que você explicasse para o pessoal uma das grandes questões. Até onde, César, nós podemos interpretar essa questão da liberdade de expressão como uma agressão a um ministro do Supremo, até mesmo no âmbito municipal, nós já tivemos alguns problemas aí dos vereadores, essa imunidade material, não tem imunidade parlamentar, o vereador, a imunidade material. Até onde, César, no seu modo de ver, na sua visão, juridicamente isso é permitido? Até onde ele não está abusando do cargo dele, seja deputado, seja de vereador, e qual o limite disso? Para que ele não venha a exceder e também que não venha a ser cerceado nas suas atividades. Antes de responder, eu lembrei o adversário do Obama, era o McCain. Né, o McCain. Então, só para... foi o McCain que contextuar. John Rupert, ele tinha um ditado, né, na verdade ele tinha uma frase que ele fala o seguinte: não existem direitos absolutos. E até isso foi incorporado pelo nosso sistema jurídico. Né? Se você está fazendo aí o curso de graduação em Direito, né? Quando você vai estudar teoria dos direitos fundamentais ou o capítulo da Constituição Federal que trata dos direitos fundamentais, você vai ver que uma das características dos direitos fundamentais é a relatividade ou concorrência. Ou seja, o direito de um cessa quando surge o direito do outro. Né? Então nós não podemos muitas vezes acreditar que pela Constituição prever a liberdade de expressão, que abrange aí a liberdade de pensamento, a liberdade de crítica, né, até mesmo o acesso à informação, ele acabe sendo um direito absoluto. Né? Isso vai contra toda a essência desse direito, que foi fruto de lutas históricas, né, de batalhas sangrentas, de um avanço social, né, que vai desde o iluminismo até os tempos que nós estamos vivendo. Então, liberdade de expressão não é absoluta, tal como a inviolabilidade formal, né, as inviolabilidades materiais e as imunidades, né, materiais, e chamada inviolabilidades parlamentares. Não existe um caráter absoluto. Quando a Constituição ela estabeleceu essas prerrogativas aos congressistas, ela tinha uma finalidade. Então, vamos fazer um retrocesso para tentar explicar de uma forma mais palatável para a população. Em 1964, nós temos o golpe militar. Tá? Após o golpe militar, nós vamos ter a outorga, embora exista uma discussão aí se a Constituição de 67... Aqui eu vou tomar um leite. Ela foi promulgada ou não, né, diante do que eu vou tentar explicar um pouco melhor, mas de 1964 até 1967, a ditadura militar ela trabalhou na base dos atos institucionais. Né? Então, foi do ato institucional número 1, número 2, número 3, número 4, nomeia, né, outorga poderes para o governo provisório, convoca-se uma nova constituinte, 1967, através, se eu não me engano, do decreto 13.168, eu vou checar depois essa informação, mas o Costa e Silva, que era o presidente, né, na época, ele monta uma comissão que se chama Afonso Arinos e ele determina a elaboração de um projeto de Constituição, e esse projeto de Constituição ele é elaborado, submetido à aprovação do Congresso,
O Congresso ele não tem o direito de modificar, então ele aprova, é aí que surge a divergência, se foi promulgado ou se não. E aí nós temos o ato institucional número 16, que já foi editado na época que o Costa e Silva estava passando por um problema grave de doença e com medo da sucessão no poder, ele nomeia o governo provisório, que era a junta militar, né? Formada pelos ministros. Né? Isso é uma aula de história, não? Pelas três forças, né? Pela Marinha, Exército e Aeronáutica. E vai até mais ou menos 1978. Em 1978, a ditadura ela já começa a perder um pouco de força. Nós temos alguns movimentos, até que em 1983, um deputado, que eu não me recordo agora o nome dele, edita a emenda constitucional número 5, que dá origem às diretas já, que ele estava querendo a convocação das eleições diretas para a eleição do presidente e vice-presidente, acaba sendo derrotada pelo Congresso Nacional e em 1985, após a eleição indireta de Tancredo Neves com o vice José Sarney, como eles haviam feito um compromisso de campanha de que eles estariam convocando uma Constituinte, é editada em 1985 a emenda constitucional, que convoca a Constituinte, e em 5 de outubro de 1988 é promulgada a Constituição que nós temos até hoje. Tá? Já passou por mais de 100 emendas, mas a essência continua a mesma. Tá aí. E essa Constituição ela foi editada num contexto cultural e social de muita restrição, né? Em função dos atos institucionais, o ato institucional número 5, que permitia, né, a desconsideração das decisões judiciais, a supressão de direitos e garantias fundamentais. Então, foi um estado de exceção. Então, o Constituinte ele quis fortalecer o parlamento e os mecanismos de controle. Então foi dentro dessa ideia de fortalecimento do cargo e não da pessoa, do congressista, que a Constituição ela dedicou um capítulo específico para tratar do Estatuto Parlamentar. E elencou uma série de prerrogativas do cargo, dentre as quais se insere a inviolabilidade, né, que compõe a imunidade material, ou seja, o congressista ele não pratica crime contra a honra, mais especificamente, mas acaba tendo um conceito um pouquinho mais amplo, ele não comete crimes no exercício do seu mandato, e a inviolabilidade formal, ou imunidade formal, que ele não pode ser processado por crimes comuns, né, ou seja, crimes praticados fora do seu mandato, sem autorização da casa respectiva. Tá? Então, todas essas prerrogativas elas foram pensadas dessa finalidade. E, em função de alguns movimentos aí que acabam tomando os ares de mais radicais, viram nessas prerrogativas uma forma de acabar violando o direito de outrem e invocando essas prerrogativas como uma cláusula geral de não responsabilização. Acabaram fazendo mau uso. E nós temos 3 poderes constituídos. Nós temos o poder executivo, nós temos o poder legislativo, nós temos o poder judiciário. E, se eu não me engano, foi Jelinek que fala da teoria dos check and balance, né? Ou seja, teoria dos pesos e contrapesos. Pesos e contrapesos. Então, para Montesquieu, os poderes eles chegavam a uma implicação recíproca. Então, ele dava um exemplo. O parlamento edita uma lei, o presidente da República, o Poder Executivo, veta essa lei e fica nesse impasse, né, a faculdade de empêcher, que ele chamava, e, quer dizer, era uma implicação recíproca e poderia chegar a um determinado ponto que um poder travaria o outro. Né? E na teoria dos pesos e contrapesos isso não aconteceria, porque sempre o poder ele poderia desenvolver uma nova modalidade para que ele faça o contrapeso e saia daquela situação. Então nós tivemos, na realidade mais atual, nós tivemos um poder executivo que tem uma língua mais afiada, um Congresso que está recuado, né, está envolvido em esquemas de corrupção, perdeu credibilidade, perdeu legitimidade e não existe vácuo de poder. A Sim. partir daí o que acontece, o Poder Judiciário ele começou a ter uma predominância. E diante dessa responsabilidade institucional do Poder Judiciário, ele se deparou com uma situação muito singular.
Então ele precisou começar a adaptar finalisticamente essas ideias que a Constituição havia introduzido. E aí surgiu a questão de que a prerrogativa de foro ela está intimamente ligada aos crimes ou os atos praticados no exercício do mandato. Então, quer dizer, relativizou. Em crimes que não estivessem relacionados ao exercício do mandato, a competência seria do juiz de primeiro grau. E também ponderou o exercício da imunidade, né? o exercício do parlamento. E foi neste contexto de autodefesa, de tempt of court, né? Tempt of court, ou seja, de proteção, de autoproteção do Supremo Tribunal Federal, que ele acabou limitando, pela via interpretativa, a extensão dessas garantias, o que culminou na prisão do deputado Daniel Silveira, porque ele foi lá e disparou os fogos de artifício. Então aquilo não tinha nenhuma correlação com o mandato, e como não tinha uma correlação com o mandato, ele acabou sendo preso no exercício. Lógico, teve autorização, porque ele até, nessa ocasião aí, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele ponderou que a Câmara poderia, né, a Casa Legislativa teria ainda a prerrogativa de deliberar sobre a prisão, mas como era flagrante delito, ele foi, e depois a prisão foi referendada. E a responsabilização dele se deu justamente em função dessa ponderação. Então, nós não temos direitos absolutos. Isso tem que ficar bem claro. E a partir do momento que a Constituição outorga uma prerrogativa, ela outorga essa prerrogativa para o cargo, e não para que essa pessoa use desses privilégios do cargo para a satisfação de interesses individuais, meramente individuais, e transforme o que eu abomino, que é a objetivização da pessoa. Né? Segundo Immanuel Kant, né? Filosofia kantiana, o homem é dotado de valor absoluto. O homem é um fim em si mesmo. Então, o homem é titular e sujeito de direitos, e não objeto de crítica. Bom, meu irmão, que legal, fico feliz. O pessoal que está acompanhando aí está gostando, um monte de mensagens chegando aqui para a gente e falando justamente sobre isso, sobre essa aula. Quem não conhecia, soube agora toda essa história. E tem até esse questionamento, né, César, que os caras eles costumam dizer, deputados, às vezes o próprio vereador, um agente político, ele chega lá e quer fazer uma média, ele fala assim, eu abro mão do meu foro privilegiado, só para fazer uma média, porque na realidade ele não pode abrir mão, não é verdade? Isso daí, esse foro, ele pertence ao cargo. Para que ele abrisse mão, ele teria que abrir mão do cargo de deputado. Então, então não é um direito dele, é um direito que pertence ao cargo. Mas, cara, fico muito feliz, o pessoal gostou demais, tem um pessoal ligado aí, ó, o pessoal da faculdade lá de Araraquara, o Jailson mandando aí pra gente. Eu sabia que ia dar muita repercussão. Mas vamos adiantar uma outra parte, meu irmão. O pessoal tá aqui, eu queria sair da União para dar uma passadinha pro estado, mas tá todo mundo apavorado. Vardão, entra logo no município. Meu irmão, você esteve aqui com a gente, ficou aqui com a gente, conheceu Itápolis num período que a política estava fervendo aqui, durante o tempo que você esteve aqui com a gente. Eu vi. Você, Itápolis quebrou o recorde, né? Nós passamos 5 prefeitos em pouquíssimos tempo, né? Eu gostaria, já vamos trazer para Itápolis agora, doutor, gostaria de ver a sua visão sobre essa atual conjuntura política aí, como que aconteceu isso. Na sua época você estava ali no Legislativo, você lembra como que ocorreu essas trocas, trocaram-se prefeito, voltou prefeito, saiu, na época o Guto assumiu, era o presidente da Câmara, depois o nosso saudoso Mazinho retornou, tivemos eleições complementares. No seu modo de ver isso daí, você que acompanhou de perto, quais foram os prejuízos que até hoje nós não conseguimos recuperar? Isso causa uma perda para o município, isso causa uma trava para o município muito grande. O que você pensa sobre isso, César? Esse período que nós tivemos, todas essas trocas lamentáveis e essa politicagem, apesar de que nós seguíamos ordens do judiciário, nós sabíamos que muitas dessas coisas poderiam ser evitadas. E não foram. Qual o seu pensamento sobre tudo isso aí? Principalmente sobre esse rodízio de prefeitos na nossa cidade? Os prejuízos são incalculáveis, né? O prefeito, ele acaba sendo
o poder mais representativo, embora ele seja igual ao legislativo, né, independente e harmônico, não estamos falando que ele tem predominância, mas socialmente falando ele tem uma importância muito grande, porque a função do poder executivo talvez é a função mais ampla dentre os três poderes constituídos, embora o município ele só tenha, né, via de regra, dois poderes, poder legislativo e poder executivo, porque o poder judiciário é estatal e embora esteja representado na comarca, né, mas não pertence ao município. Então, a partir do momento que uma cidade que já vem com esses déficits orçamentários, com essas dificuldades financeiras, perde a peça central, você tem um prejuízo temporal muito grande, ou seja, aqueles projetos, aquelas ações que haviam sido idealizadas e objeto de campanha, que contou com aceitação social, elas são interrompidas ou muitas vezes nem sequer implementadas. Então isso atrasa muito e a gente sabe que na administração pública um dia perdido, em um ano você não recupera. Diante dos trâmites burocráticos que o regime publicístico da administração impõe. E sem um poder, né, sem um prefeito que tenha sido legitimamente, ou seja, democraticamente eleito, que tenha poder de decisão definitivo e saiba que ele vai permanecer no cargo, muitas decisões importantes elas acabam ficando prejudicadas. Até porque o mandato tampão ele acaba não sendo um mandato assim muito efetivo, né? A pessoa está lá, ela tenta fazer as coisinhas, vai resolver o ordinário, mas sempre com a espada de Damocles na cabeça, né? Ela não sabe quando que ela vai sair. Sim. Então isso, sob o ponto de vista temporal, prejudica bastante. Sob o ponto de vista do planejamento, isso também retarda, né? Muitos projetos que poderiam estar sendo executados, eles acabam não sendo executados. E considerando que, a depender do interino, a depender do resultado das eleições suplementares, toda aquela equipe de governo, todos aqueles auxiliares diretos do prefeito que havia sido eleito e foi cassado, eles acabam sendo exonerados dos seus cargos. Sim. Então você perde toda a continuidade do serviço da administração, porque geral, de repente a secretaria que estava, né, começando enviesada por um lado, ela vai estar para o lado diametralmente oposto, principalmente se for eleito um prefeito de oposição. Né, que vai querer mudar tudo que estava sendo feito pelo anterior na busca aí de tentar satisfazer alguns correligionários ou o eleitorado, né? Então nós também temos um déficit de planejamento e o déficit financeiro, né? Você teve uma pessoa que recebeu como prefeito, não desempenhou a função de prefeito, prejuízo ao erário, porque ela oferiu e ela não tem que restituir. Tem o mandato interino, então você vai chegar um determinado mês que você vai ter que pagar o subsídio do prefeito, em complementação ao subsídio do prefeito interino. Isso acaba onerando o município. E na eventualidade de o prefeito interino ou o prefeito eleito em eleições suplementares quiser fazer uma reforma administrativa, uma renovação do primeiro escalão, você vai ter uma despesa muito grande com a questão de salários, principalmente porque o município de Itápolis ele adotou o regime seletista, né? Então, sempre achei muito errado, se eu não me engano, era objeto constante de apontamento do Tribunal de Contas, pagamento de FGTS para comissionado, mas você imagina a prefeitura ter que fazer o recolhimento, né, da multa rescisória de 40% dos salários, né, que a gente sabe que na época não eram salários baixos, tomando como base a realidade econômico-social de Itápolis, e essas pessoas davam um prejuízo nessa questão. Prejuízo. Então, sob qualquer ponto de vista que nós analisemos, 5 prefeitos seguidos, você quebra, você destroça o município. Não existe solução, de continuidade. Existe solução de continuidade, ou seja, são projetos interrompidos, são ações não executadas e as coisas vão simplesmente acontecendo, né? Sem o líder, né? Sem o prefeito para dar a condução necessária. Então, os prejuízos são incalculáveis. Doutor César, um outro problema que nós temos aqui na nossa cidade, desde o ano de 2007, quando você passou por aqui, nós já tínhamos também essa intervenção, essa infindável intervenção na Santa Casa de Itápolis.
E a Santa Casa de Itápolis, como você sabe, como qualquer um dos nossos amigos sabe, isso é notório e público, ela sempre acaba dando problemas. Recentemente, eu acredito que você tenha acompanhado, nós tivemos aí um problema com a construção da nossa UTI, 2 milhões aí que foram problemas de como isso foi empregado, se isso aí realmente foi empregado de forma correta ou não. Peritos avaliaram ali que a coisa não foi bem daquele jeito, que isso trouxe um prejuízo grande para a nossa cidade. E nós tivemos até um pessoal que acabou sendo apontado, próprio Poder Judiciário, agora esses dias aí, acabou apontando o ex-prefeito, secretários, interventores da Santa Casa. Como você vislumbra esse problema, doutor César? Como que nós poderíamos sanar? Você vai dizer, Vardão, sanar isso daí seria terminar essa intervenção. Como que nós poderíamos fazer isso daí? Porque isso, doutor César, só está trazendo prejuízo. Isso daí acaba sendo, como nós falamos a grosso modo aí, uma válvula de escape. Todo prefeito que entra, todo agente político, ele usa a Santa Casa como cabide de emprego. Recentemente agora nós tivemos o ex-prefeito que simplesmente encaminhava verba sem aprovação do Poder Legislativo. Esse foi um dos motivos. No seu modo de ver isso daí, 2007, 2008 para 2018, 10 anos aí, 12, 13 anos essa intervenção. Como resolver isso? Como sair dessa dificuldade? Como fazer para que Itápolis possa começar a caminhar? Se eu não me engano, Bariri conseguiu terminar a intervenção. Não, Bariri continua com a intervenção. Continua. A cidade de Bitinga, né, nós tivemos quando eles saíram. E hoje nós temos aqui na região o Hospital de Matão, que se tornou uma referência após esse hospital ter saído ali das mãos do pessoal da política e conduzido por um grupo de empresários. Qual a sua visão sobre isso, César? Olha, é um ponto crítico. Se a gente for analisar juridicamente, a intervenção como forma de intervenção do Estado, né, que na verdade seria requisição administrativa, a denominação correta, né, está prevista lá no artigo 15, inciso 8º da Lei 8.080 de 1990, que trata da Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde. Ela é uma medida contemplada para solução para resolver situações pontuais que exijam uma resposta imediata sob pena de comprometimento dos interesses coletivos. Então, a característica da intervenção, né, requisição administrativa decretada pelo município, está na transitoriedade. Mas aí nós temos a situação factual. Juridicamente era para ser uma situação transitória, o município vai lá, decreta a requisição, organiza ou reorganiza o hospital, monta-se uma nova provedoria, com novos irmãos, né? Não sei como que ajeita a casa. Arruma a casa e devolve para a iniciativa privada. Sem o poder público jamais vai ficar. Primeiro, porque é responsabilidade constitucional e legal do município a prestação da saúde básica, do atendimento básico à população, principalmente sobre as UPAs, também conhecidas como pronto-socorros, são as unidades de pronto atendimento. Isso é da esfera da competência municipal dentro da estrutura administrativa e hierárquica do SUS. Então o município ele pode adotar o regime de prestação direta do serviço, ou seja, ele vai lá e monta um pronto-socorro e acaba resolvendo essa questão da prestação de serviço de urgência e emergência, ou ele faz a descentralização do serviço e firma aí termo de cooperação, termo de parceria, convênio, depender aí da vontade do alcaide, né? Então ele sempre vai precisar estar presente nessa esfera de atuação. O hospital em si não é uma atribuição do município, porém a gente sabe da importância que uma Santa Casa tem para o município, principalmente o município de pequeno porte. Itápolis é maior do que Bariri, mas tem a sua importância. Por quê? Não adianta eu ter um plano de saúde que me dá um atendimento no Albert Einstein. Se eu não tiver o atendimento imediato, se eu não estabilizar o paciente, eu posso ir fazer tratamento nos Estados Unidos. A chance de evoluir a óbito é muito grande. Então a importância do hospital é isso. E aí o município ele acaba ficando num dilema.
Porque a partir do momento que ele intervém, ele abraça para si o problema, e a presença do município acaba resolvendo alguns problemas contingentes que ocorreriam fatalmente se ele não estivesse. Por exemplo, em se tratando de um hospital com alto endividamento, a chance Como é o de caso do Hospital de expropriação, Itápolis aí, 30, 40 milhões. a chance de expropriação desses bens é muito grande. E aí, se isso for vendido, como que vai ficar a questão da prestação de serviço público? Quem vai ficar responsável? Desapropriar muitas vezes não é vantajoso ao município, por dois motivos. Primeiro, pela ausência de recursos, né? Se você for fazer uma avaliação ao valor justo, para que você possa, né, atender ali os requisitos da lei de desapropriação, acaba tendo um impacto orçamentário muito grande no município. Lembrando que a partir do momento que ele desapropria, ele municipaliza, e aí você tem aquela burocracia do poder público aplicável ao nosocono, né? Ou seja, você tem que fazer admissão via concurso público, você vai contratar uma OS, mas aí as OS têm, né, já são meio que mal vistas, ex ante, né? Então acaba ficando essa bomba para o prefeito municipal. E se ele não desapropria, ele vai. Se ele sai, interrompe, ele não resolveu o problema. E se ele fica, o problema só aumenta, e ele vai ficando abraçado. Por quê? A partir do momento em que ele decreta a intervenção, por se tratar de um ato de império, não existe sucessão. Isso é um entendimento consagrado do Tribunal Superior do Trabalho. Porém, os atos praticados na presença, ou seja, na vigência da intervenção, responsabiliza o município. Então, quer dizer, vai virando uma bola de neve e não tem quem dê jeito, né? Então, hoje, se não tiver um planejamento, ou se não tiver um projeto para que uma nova associação seja constituída, ou que alguém venha, adquira esse prédio, ou até mesmo que você faça uma cisão dessa associação, crie uma nova, tente compor a questão da limitação desses débitos, a chance de essa intervenção acabar é praticamente zero. É o que eu disse há pouco, é um mal necessário. Se está ruim com ele, ficaria pior sem ele, né? Então é um assunto muito complexo. Eu tenho um exemplo de sorte que foi feito. A Santa Casa de Mococa. A Santa Casa de Mococa, ela também ficou durante um bom tempo sob intervenção. Até que eles conseguiram uma doação de uma área de terra, de um grande fazendeiro de Mococa. Ele doou uma fazenda para a Santa Casa. A Santa Casa, lá em Mococa, tem a usina Ipiranga, que eu acho que deve ter até atuação aqui na região, que é a usina de Diamante, se eu não me engano, né? E a usina Ipiranga, ela arrendou essa propriedade e ela paga o arrendamento para a Santa Casa. Pô, que legal. E um médico, um neurologista, o Dr. Paulo, pessoa excelente. Quando eu estava como advogado da Santa Casa de Bariri, eu fui fazer uma visita a ele, inclusive com o meu amigo, o João Gonçalves Dias, e é modelo. Se você ver os equipamentos que ele tem, então foi um projeto de sucesso. O município ele foi lá, apagou o incêndio, dissolveu a associação anterior, saldaram as dívidas e está aí de volta, operante, né? Inclusive foi eleita uma das Santas Casas modelo, participou do programa Mais Santas Casas do governo do estado, tem um incremento, né? Viu? Quem tiver curiosidade, vai lá a Mococa, não fica tão perto, mas vá a Mococa conhecer a Santa Casa de Mococa, que foi um exemplo de sucesso. Então é possível, mas precisa ter planejamento. E o planejamento é tão importante que, se nós formos analisar o artigo 173 da Constituição, que trata da intervenção direta, da atuação direta do Estado na atividade econômica, ele vai falar o seguinte, que a intervenção ela é excepcional, somente a intervenção direta na atividade econômica, ela só vai ser possível nos casos de relevante interesse nacional ou interesse coletivo, e ela será orientada pelas atividades aí de incentivo, atuação direta e planejamento. E o planejamento ele é determinante ao poder público. Então, o poder público sem planejamento
é zero. Então nós precisaríamos rever o planejamento da intervenção para tentar achar uma alternativa. Legal. Tá aí o exemplo, né? Nesse mundo nada se cria, tudo se copia, quem sabe buscar. Doutor, agora só um segundinho, porque o WhatsApp aqui não para, a galera aqui tá inundando aqui, pergunta não sei o que, o pessoal não deixa. Desse jeito aqui nós vamos embora 3 horas da manhã. Vou fazer o seguinte, numa próxima oportunidade, o César vai voltar, vai continuar, não dá para perguntar tudo, é muita coisa aqui, nós vamos bater um papo, o pessoal eles estão loucos para saber sobre a questão acho que também tem muito pessoal de Itápolis e alguns querem saber essa questão da improbidade, de como aconteceu, de como nós fizemos. Não dá para responder todo mundo, não consigo acompanhar aqui o WhatsApp, senão não presta atenção no César aqui, senão daqui a pouco eu vou desligar esse povo já, hein? Ó, o Jailson já mandou 200 perguntas aqui, não tem como. Daqui a pouco fica difícil. Vamos entrar nesse assunto aqui, vamos deixar isso aqui em aberto, se não der para falar hoje, o César volta outro dia, tem as redes sociais, vocês vão perturbar o César lá no WhatsApp dele, no Facebook. Doutor César, o que o pessoal quer saber agora nessa questão nossa? Virou moda dizer que ninguém vai preso. Nesse país o crime compensa, que a justiça não funciona. E principalmente em casos, não só Itápolis, como em todo o Brasil, nós acabamos sempre vendo esses casos da questão de improbidade, agentes políticos que estavam envolvidos aí. Explica pra gente como que funciona isso daí, César? Como que são os trâmites? A justiça, a partir do momento que ela tem a suspeita, que ela consegue comprovar, quais são os trâmites para se recuperar esse dinheiro, do que aconteceu, essa improbidade. E aqui nós temos um exemplo, porque é público, esses dias o Poder Judiciário aqui andou bloqueando bens, andou bloqueando a grana do pessoal. Um exemplo, por exemplo, dizendo a grosso modo, se a justiça fosse buscar um bem e esse pessoal não tivesse dinheiro, acaba aí, doutor César? Realmente nós vivemos num lugar onde o crime compensa? Explica ao pessoal como funciona essa questão da improbidade, o que pode acontecer com esse pessoal e o mais importante, como que nós podemos recuperar essa grana? É um tema sensível, né? Até mesmo porque nós estamos vivendo, né, praticamente num estado policial, né, onde a gente tem uma sanha penalizante, né? Existe um clamor social muito grande, mas muitas vezes esse clamor social ele não está muito bem fundamentado pelo desconhecimento. Falar que no Brasil existe uma grande impunidade não é um problema de legislação. Nós não temos uma deflação legislativa, ou seja, nós não temos ausência de lei. Pelo contrário, a legislação penal brasileira é uma das mais avançadas do mundo e nós temos uma inflação penal. Aqui nós temos lei praticamente para tudo. Para tudo. E talvez esse seja o grande problema, né? O Brasil ele tem uma solução imediatista para tudo. Eu me recordo que quando a OIT fez uma recomendação ao Brasil e também à Unesco e à Unicef também, que ela estava preocupada com os altos índices de trabalho infantil. O que o Brasil fez? Editou uma lei falando que era proibido trabalho infantil. Ele falou, resolveu o problema. Resolveu o problema. Resolveu o problema, né? Por quê? Para que a lei ela seja cumprida, e aqui eu não estou querendo retomar as lições de Ferdinand Lassalle, que falava dos fatores reais do poder, uma legislação real, uma legislação aparente, né, porém efetiva, nós precisamos criar a conscientização de que esse comportamento ele é equivocado, né, para que aí sim a lei ela tenha aplicabilidade social. A lei por si só ela não se aplica, né? Então você precisa sempre, ou você faz a aplicação voluntária, que seria o ideal, ou você faz a aplicação forçada por meio do Poder Judiciário. E isso demonstra a tendência do Brasil em combater o efeito, mas não combater a causa. Então hoje nós falamos, nós temos um senso reinante de impunidade. Nossa legislação penal é modelo, muito avançada. O nosso Código de Processo Penal vem sofrendo alterações relevantes. A mais recente foi a Lei 13.694/2019, chamado Pacote Anticrime, mas consolidou o sistema acusatório. Então, nós temos prazos pré-definidos. O problema é que existe uma letargia do poder público em fazer cumprir alguns ditames constitucionais.
a exemplo daquele estabelecido no artigo 93, falando que o número de juízes será proporcional à população. Então, nós sempre queremos remediar. Às vezes nós queremos manter essa oligarquia, essa seletividade do Poder Judiciário, diminuir o número de magistrados para que isso se torne uma casta, antes de cumprir por restrições orçamentárias, haja vista o número de penduricalhos que acabam, né? A gente sabe que aí a mídia acaba reportando, então se torna um privilégio para poucos, né? Uma nata social, e pretere-se a prestação jurisdicional, que seria a função principal do Poder Judiciário. Exemplo disso, mais recentemente, que também implica nesse senso de impunidade, porque nós temos um número pequeno de juízes para uma sociedade muito litigiosa, que penaliza muito, e muitas vezes essa penalização ela está até na contramão de alguns modelos mais atuais de política criminal, e aí a gente vai entrar numa análise sociológica do direito, teoria do Lapellian Approach, a seletividade... As 3 velocidades também? As 3 velocidades já é um outro, né? Mas dá para se trabalhar muito nessa questão. E só para exemplificar esse interesse do Brasil em resolver o efeito e não combater a causa, o Superior Tribunal de Justiça. Recentemente foi aprovada uma PEC no Senado, criando o filtro de relevância para a admissibilidade do recurso especial. Subir um recurso especial, que seria assim, um recurso da via extraordinária de jurisdição, é dificílimo. Eu, na minha vida particular, acho que eu já subi uns 20. E olha que eu me considero um herói, porque só esse ano eu já subi mais de 8. Então, é dificílimo, porque existem muitos filigranas, muitas questões que não têm conteúdo, mas na forma. O que o Superior Tribunal de Justiça decidiu? Criar o fio de relevância. Ou seja, impor mais um obstáculo à admissibilidade do recurso especial, sendo que a solução seria ampliar o número de ministros. A Constituição, quando ela vai falar do Superior Tribunal de Justiça, ao melhor juiz lá no seu artigo 104, ela fala que terá composição mínima de 33 ministros. Por que a gente não dobra isso para 66? Por que a gente não triplica isso para 99? Né? Então são algumas soluções imediatistas. Então a gente, sempre que nós formos falar que no Brasil existe uma impunidade, nós temos que raciocinar se essa impunidade ela decorre de uma ausência legislativa ou de uma incapacidade do órgão competente a aplicar a lei no tempo efetivo. Para mim, a impunidade não é pela falta de lei, é pelo modelo de prestação jurisdicional que está vigente no país. Como advogado, falo com a maior propriedade do mundo, porque a gente sabe o que é. Quantos e quantos municípios, quantas e quantas comarcas não acumulam mais de um município? É exemplo de Ibitinga. Né? Sim. Que aí é Matão, Borborema, Matão não, Borborema, acho que a Canga agora tem fórum. E a Canga tem. Então fica aí nessa nossa situação, é humanamente impossível. Com relação a improbidade, imagine que o direito é um ciclo. Então nós temos sempre uma tendência mais repressiva, ou seja, mais punitivista, com penas recrudescidas. Depois nós temos um movimento falando, opa, vamos mudar, eu acho que está pegando muito pesado, vamos dar uma fortalecida, e a gente vai ficando nessa simbiose, né, de endurece, flexibiliza, endurece, flexibiliza. E eu acredito que como um reflexo da Operação Lava Jato, que, né, teve os seus prós, mas eu acredito que teve, como advogado falando, né, teve muito mais seus contras, isso inspirou ou despertou uma preocupação no Congresso Nacional, e falou, opa, nós estamos permitindo que determinados institutos eles sejam utilizados para o prejuízo da própria ordem. É mais ou menos o que em doutrina a gente chama de lawfare, ou seja, lawfare, né? Seria o uso do direito como forma de repressão. Então, é um conceito amplo, mas tentar simplificar. E dentro desse movimento de tentar combater o lawfare, nós tivemos a edição de leis mais complacivas, né? Mais complacentes, mais benéficas.
primeiro no Código de Processo Penal, com a Lei 13.694, ou seja, o Congresso Nacional pegou aquele pacote anticrime que havia sido arquitetado pelos membros da Operação Lava Jato, capitaneados à época pelo juiz federal Sérgio Moro e posteriormente ministro da Justiça, e transformaram aquilo em uma coisa totalmente diversa do projeto inicial. De pacote anticrime só ficou o nome, porque não foi um pacote anticrime, foi um pacote anti-excessos, né? Nós tivemos a expressa previsão, está lá no artigo 3º A. Juiz garantias não é para falar não, né? Sistema, né? O sistema processual é acusatório, nós retiramos algumas prerrogativas do juiz, nós dissipamos aquela figura do juiz, autor, inquiridor, né? Então, houve uma tendência em humanizar, né? Em socializar o direito processual penal. E esse movimento se fez presente na Lei de Improbidade Administrativa, que seriam os dois calcanhares de Aquiles. Tem algumas proposições absurdas dentro da Lei 14.230 de 2021? Tem, né? Dificultou-se muito a responsabilização dos agentes. Mas é aquela lei de Newton, né? Ação e reação, né? Então nós tivemos um período de muitos excessos, então nós vamos ter agora um período de muito garantismo dentro dessa balança. Né? E isso acaba, né? Você mira em Chico e acerta Francisco. Né? Isso acaba, às vezes, beneficiando determinadas situações. Dentre essas alterações da Lei de Improbidade Administrativa, a gente pode, né, e o artigo 2º, se eu não me engano, ficou muito interessante, além de ele extirpar por completo a possibilidade de responsabilização de ato de improbidade culposo, na época da Lei 8.429, na sua redação original, nós tínhamos 3 condutas, né? Depois de uma lei complementar de 2015, se eu não me engano, incluiu a questão de tributos, né? Manutenção de benefício tributário indevido e tal, ela acabou sendo absorvida, mas eram os 3 atos de improbidade administrativa que causem enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação aos princípios da administração pública. 9, 10 e 11. No artigo 9º, admitia-se a forma culposa. No artigo 10, admitia-se a forma culposa. Só não se admitia a forma culposa no artigo 11. A Lei 14.230 de 2021 vem e fala, não, é só doloso. E ainda um dolo qualificado, porque a própria lei define qual seria o dolo. Seria a vontade livre e consciente de fazer uma ilicitude para obtenção de vantagem ilícita. Olha que dolo, né? E não se torna muito difícil para você conseguir comprovar o dolo? Muito difícil. Porque a dificuldade para se comprovar o dolo vai ser gigantesca. E não só, se você pegar o artigo 2º, ele vai falar só doloso, né, que é a intenção, ele qualifica o que seria o dolo, e depois ele fala o seguinte, não sendo irrelevante a mera manifestação volitiva na ilegalidade. Mais ou menos assim. Então, o que seria sendo irrelevante essa manifestação volitiva? Né? Não quer dizer, você teria que provar 2 atos de vontade. Né? Outra situação que causa um certo embaraço, né? Foi sempre um princípio consagrado, por mais que a gente tenha independência entre as instâncias, ou seja, a gente tem esferas de responsabilidade, basicamente a responsabilidade administrativa ou funcional, nós temos a responsabilidade civil, nós temos a responsabilidade penal. Por direito consagrado, a instância criminal, como ela é a última ratio, ou seja, tem uma consequência muito mais gravosa, ela acaba tendo uma importância, um reflexo nessas outras esferas de responsabilidade muito maior. E era, basicamente, inexistência de autoria ou inexistência do fato. A sentença penal, ela produziria efeitos na esfera civil, na esfera administrativa, e considerando a improbidade administrativa, quando ela negasse a autoria, quando ela negasse a inexistência do fato. Nós tivemos uma situação muito curiosa com a Lei 14.230 de 2021. Ela foi até o artigo 386 do Código de Processo Penal. O artigo 386 do Código de Processo Penal, ela trata dos casos em que o juiz absolverá o réu, que vai desde que ficar não ficou provado que o réu não concorreu para o crime, ou não ficou provado que o réu concorreu para o crime, ou não existem provas suficientes para a condenação. Do e réu. A Lei 14.230 disse expressamente, se eu não me engano está lá depois do artigo 29, deve ser artigo 30, artigo 31, que a sentença absolutória no processo crime
confirmada pela instância colegiada, impede o trânsito da ação de improbidade administrativa em qualquer das hipóteses do artigo 386. Então veja só, nós tivemos uma aproximação muito grande, até porque a própria Lei 14.230 de 2021 diz expressamente lá no seu artigo 2º que a improbidade administrativa ela é considerada parte integrante do direito administrativo sancionador, ou seja, ela tem uma carga extrapenal. Nós tivemos uma aproximação muito grande da improbidade administrativa de um processo crime, né? Então, o que antes estava recrudescido, o que antes nós tínhamos uma facilidade para os órgãos de persecução estar, né, acabando por responsabilizar, hoje não. E uma lei recente, uma lei que não tem ainda 60 dias de vigor, lógico que ela vai ser objeto de interpretação e aplicação pelas cortes superiores, mas a dúvida que fica é, e os processos que já estavam em curso? Sim. Se ela for considerada uma norma penal, nas partes em que ela agravou, por exemplo, prescrição, ela seria ou não aplicável retroativamente? A princípio não, porque a lei penal não retroagirá. Porém, a Constituição estabelece, mas retroage para beneficiar o réu. E as ações que estão em curso? Essas atenuantes, essas excludentes, né, essas discriminantes, entre aspas, elas vão aproveitar os atuais improbos? Qual que vai ser o impacto dessa lei? Ela é omissa. Ela simplesmente estabelece lá no seu artigo 5º que o Ministério Público terá o prazo de 1 ano contado a entrada em vigor para reavaliar as ações atualmente em curso. Mas ela tem uma finalidade, essa reavaliação. É que o Ministério Público ele passou hoje a ser o autor, o legitimado exclusivo. O legitimado exclusivo para a propositura. A grosso modo, amarrou a mão dos procuradores. Amarrou a mão. E tem uma situação que não pode passar desapercebida. Dentre as questões processuais, além de existir uma aproximação muito grande do processo penal, teve uma preocupação em se uniformizar o tratamento processual civil, vamos dizer assim, disse que a ação, se ela for julgada improcedente e provada má-fé, terá honorários. Porém, se o legitimado exclusivo é o Ministério Público, não tem outro, o Ministério Público vai começar a pagar honorários? Então, advocatício, mas não vai receber? Então, tem algumas questões, né, a serem não sabemos qual que vai ser o efeito prático disso. Eu acredito que muitos dispositivos acabarão sendo questionados, eu acredito que muitos dispositivos acabarão sendo adaptados pela via interpretativa, mas a realidade atual que nós temos hoje houve sim um abrandamento, né? Nós tivemos um garantismo muito elevado na lei de improbidade administrativa que acaba dificultando um pouco a responsabilização. César, vamos dar um tempinho aqui enquanto você toma uma água, respira, vamos aproveitar. Olha só o pessoal aqui no grupo, os caras ficam ensandecidos, né? Eu estou dizendo para eles, para ter um pouquinho de calma, para que nós possamos... O Dadá, Aliança do Tocantins, Dadá. Pardão, pergunta para o doutor César o caso do Maurão, do Carlécio, o nosso governador que foi afastado. Ô Dadá, hoje não vai dar, irmão. Bom, nós estamos falando de Itápolis, aqui estado de São Paulo, Dadá quer querendo falar do Tocantins. Romário, assessor também lá de Palmas, um abraço para ele. O Marcos, acabou de sair aqui também, o Marcos Coelho. O Marcos é lá do estado do Pará, brincadeira. O Léo é de Brasília, também formado em gestão pública, um pessoal que conhece, um pessoal aqui do grupo. César, nós já estamos encaminhando aí para um tempo. Quanto tem aí? Você viu que nós temos assessores, né? Eu vi. O pessoal aqui, os assessores. Quanto tem aí? Quanto tempo já tem a live aí? Já tem 1 hora? É, 1 hora que vocês estão falando, né? É isso. É porque aqui é o produtor, é o Felipe Andreotti. Aqui o pessoal chama ele de Bolota, mas eu lembro um nome bonito para ele agora, Felipe Andreotti. O Carlinhos é o cara que comanda aí.
O Eliseu é o empresário, né? Esse estúdio aqui é do Itacast. Itacast. Aliás, mandar um abraço aí para os meninos do Itacast, viu, César? Eles estão recebendo semanalmente, já receberam o prefeito, vereador, presidente da associação comercial. Agora teve o Luizinho, né? Que é da rede de farmácias também, né? O pessoal está fazendo sempre aí, o Eliseu que comanda aí a entrevista aí, tá trazendo toda semana aí o pessoal do Itacast. Mandar um abraço para o outro pessoal também do Mais Itápolis, tem o Vandão. O Vandão do Bom da Boca, o Bom de Boca, né, o Vandão? Que eu vejo ele, né? de vez em quando postando uns vídeos, eu choro da risada. O Vandão, é o pessoal lá do Mais Itápolis. E quanto mais, né, César, quanto mais nós conseguimos difundir isso daí, quanto mais o pessoal... Deram um nome bonito agora, antes era lá, e como chama agora, Eliseu que gosta de falar? Podcast. Falei, o Vardão não sabe falar assim, não. Fala, pode falar, Eliseu, grita aí. Falou o quê? Como te chama? Podcast? Podcast. Ah. Você viu que o Eliseu tá treinando, né? Ele, aquela empoderada na voz, né? Entonação. Locutor de circo, né? Eu vi. Segunda-feira vem um homem que fala bonito, Vem? então eu já tô treinando. Isso, então vamos treinando ele. Doutor César, vamos aproveitar aqui também que o pessoal aqui de Itápolis, eles querem que entre até numa questão particular, para a gente ir encaminhando aí. Não vai dar, vou convidar depois o Dr. César também para retornar, não vai dar para a gente responder todo o que o pessoal quer aí, até porque também quem quiser mais, que pague consulta, pô, os caras que não estão querendo fazer consulta de graça aqui, não, aqui que perguntou, tem que pagar pensão pro meu filho, o cara faz filho, se for até 3 vai preso. Depois, não... Lembra quando nós tínhamos a brincadeira, quando você dizia, vai lá na OABS, né, que era a seccional da OAB. Uhum. Doutor César, o pessoal quer saber uma pergunta que não quer calar Itápolis. Vamos tocar aí nessa sua atividade profissional mais particular. É sabido aqui no município, todo mundo tem esse conhecimento de que você atuou como advogado do vereador Zumba, o Marcelo Martins, o Marcelo da Zumba. E nas últimas eleições ele foi o mais votado. Ganhou, mas não levou. Havia um problema aí na Justiça Eleitoral e eu gostaria que você dissesse aí para a população como anda isso. É possível ainda reverter a essa altura do campeonato? Estamos passando quase um ano já do primeiro, dessa legislatura aqui, do primeiro ano aí. Ainda é possível reverter isso? Existe ainda algum recurso em andamento? Primeiro, é possível falar sobre isso? É aberto? O pessoal quer saber. O Zumba, se eu não me recordo, se eu não me engano, ele teve 1.400, né? Ele foi, o Guilherme teve 1.200 e alguma coisa. O Zumba foi mais votado. O Marcelo Martins, o Zumba teve 1.400 e alguma 38. coisa. Se alguém... 1.78. Mas alguém vai postar aí o... Ele é o mais votado. Nós gostaríamos de saber, Itápolis quer saber, doutor César, como é que está a situação do Zumba? Ele é inelegível? Existe ainda esse processo em andamento? Ele pode retornar um dia? Como está a situação do Marcelo Martins, o Zumba, doutor César Carrara? É sempre muito delicado nós falarmos de processos que estão sob a nossa responsabilidade, porque nós temos que sempre respeitar o lado ético, mas considerando que nós temos aí até o Zumba depois, eu tenho certeza que ele vai estar... O Zumba é parceiro nosso. Se eu estiver falando alguma coisa, ele me desculpe, mas... Está dando aula agora, uma hora dessa. Vou falar no sentido geral e no que é público, né? Então não estarei revelando nenhum dado sigiloso. Então, é sabido que ele foi vítima de um processo, para mim, totalmente forjado, né? Na minha opinião, como advogado, um processo írrito, né? Já tinha um pré-julgamento, então não vamos ficar relembrando o passado, mas infelizmente ele acabou tendo o mandato dele cassado com base no Decreto-Lei 201 de 1907. Em função dessa cassação, quando ele fez o registro da sua candidatura, o Ministério Público impugnou, dizendo que ele estaria inelegível. E é aí que começa toda a discussão. Ao meu ver, quando nós estamos falando de matérias de restrição de direito, nesse caso aí da restrição ao ius honorum, ou seja, a capacidade eleitoral passiva, todas as normas elas devem ser interpretadas de modo restritivo. Então, qual que era o fundamento da inelegibilidade do Zumba? O artigo 1º, inciso 1º, a linha B da Lei Complementar 64 de 1990, também conhecida como Lei da Ficha Limpa. O que diz... Só para colocar o pessoal a par aqui, a produção nossa é muito rápida, doutor César.
Zumba foi o mais votado com 1.472 votos. 72, então eu errei o 8. Eu sabia que tinha alguma coisa nesse sentido. Obrigado aí aos meninos aí, viu? Pelota, Felipe Andrioli, Eliseu, valeu galera. E o que diz esse artigo 1º, inciso 1º, a linha B da Lei Complementar 64? Será considerado inelegível aquele que tiver o mandato cassado pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas, pelas câmaras municipais, por infração ao artigo 55, 1 e 2 da Constituição da República, ou dos dispositivos equivalentes previstos nas respectivas constituições estaduais e leis orgânicas. Então, o fundamento ou a causa geradora da inelegibilidade é a cassação fundamentada, no caso de congressistas federais, no artigo 55, 1 e 2 da Constituição, que dentre as causas elenca a quebra de decoro parlamentar, e nos casos de congressistas estaduais, cassação fundamentada na Constituição Estadual, e no caso do vereador, cassação fundamentada na lei orgânica. Lei orgânica. Lei orgânica é o documento previsto no artigo 29 da Constituição e 30, na verdade mais especificamente 29 e 30, e também no artigo 11, dos atos das disposições constitucionais transitórias, que é a carta própria do município, né? A lei das leis dentro do município. Então ela tem uma noção técnica. Quando o Zumba foi cassado, ele não foi cassado com base na lei orgânica. O decreto legislativo que procedimentalizou sequer citou o artigo 24 da lei orgânica municipal de Itápolis, que é o que regulamenta as perdas do mandato. Bom, fizemos a defesa, infelizmente o juiz da 55ª Zona Eleitoral não entendeu, fizemos o recurso no Tribunal Regional Eleitoral, também entenderam que o Decreto-Lei 201 era a extensão da lei orgânica, fomos para o Tribunal Superior Eleitoral. No Tribunal Superior Eleitoral, sob a relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, ele disse, olha, você tem toda a razão, Decreto-Lei 201 não é extensão da lei orgânica, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral era favorável, ela exigia que a cassação fizesse remissão explícita ao artigo da lei orgânica. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral veda a comatação, ou seja, a correção do ato de cassação. Então, não pode, se o ato de cassação falou decreto-lei, ela não pode fazer uma ginástica interpretativa para tentar relacionar isso com a lei orgânica. Porém, tudo isso que você está me falando foi objeto de um overruling, de uma mudança de entendimento da Corte, a partir de um julgamento datado 2018 de relatoria do ministro Edson Fachin. Basicamente, foi essa a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E aí que surge o questionamento. E nós, eu acredito, que nós vamos ter o recurso extraordinário, que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal admitido, e quem sabe aí nos firmarmos como uma jurisprudência nessa área. Quando ele fez a aplicação desse overruling, o Tribunal Superior Eleitoral esqueceu de um pequeno detalhe. O ministro Edson Fachin, de fato, mudou a jurisprudência que vinha sendo adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas ele julgou em relação ao artigo 1º, inciso 1º, a linha C da Lei Complementar 64, que diz o quê? Ficará inelegível o prefeito que tiver o seu mandato cassado pela prática de crime de responsabilidade. Isso já existia, mas com a súmula vinculante número 46 ficou petrificado esse entendimento, que crime de responsabilidade não existe. O que é o crime de responsabilidade? São as infrações político-administrativas, cuja sanção não é a prisão, né, mas sim a perda do mandato, mas tem nítida carga penal. Por ter nítida carga penal, no condomínio legislativo, lá no artigo 22, 20, 21, 22, 23, 24 da Constituição, foi outorgado de modo privativo à União legislar sobre direito penal.
A grosso modo, o vereador não cometeria o crime de Não responsabilidade. cometeria crime de responsabilidade. Por quê? O crime de responsabilidade é o mecanismo posto à disposição do parlamento para fiscalizar e controlar o outro poder. Quando o parlamentar vai cometer crime de responsabilidade? Somente em duas situações. Quando ele estiver substituindo o poder executivo, então nesse caso ele nem vereador é, porque ele está mandando tampão, aí ele pratica crime de responsabilidade, ou quando ele excede os limites de remuneração estabelecidos no artigo 29A. Então, aí ele Cometeria o crime de responsabilidade. Em situações excepcionalíssimas, mas ordinariamente o parlamentar não comete crime de responsabilidade. Bom, então veio essa súmula vinculante número 46, que disse: o município não tem competência para legislar em matéria penal, as leis orgânicas não podem definir processo, porque também é competência privativa da União, e muito menos crimes de responsabilidade é competência privativa da União. Pelo fato dessa competência já ter sido exercida pelo Decreto-Lei 201 de 1907, que foi recepcionado pela nova ordem constitucional nos termos da DCT, no caso de prefeito municipal, o Decreto-Lei é considerado extensão das leis orgânicas. Todo sentido, mas aí você já matou a charada. Faz todo sentido para o prefeito. Porém, no caso de vereador, nós temos que guardar observância ao artigo 29, inciso 9 da Constituição, que diz que a lei orgânica disciplinará as prerrogativas e impedimentos dos membros da Câmara Municipal, observadas as disposições pertinentes a essa Constituição, aos membros do Congresso Nacional e às respectivas Assembleias Legislativas. Ou seja, a própria Constituição outorgou ao município a competência para dispor sobre o Estatuto Parlamentar do Vereador. Simetria, mas é norma de reprodução? Não, é norma de persuasão. Então ele pode adaptar. Sim. Então são normas de reprodução obrigatória. Então, no nosso recurso extraordinário, nós estamos discutindo justamente isso. Que ao decidir da forma em que decidiu, o Tribunal Superior Eleitoral criou a margem de lei complementar e sem autorização no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, uma hipótese nova de inelegibilidade. E é muito interessante, nós estamos numa tramitação avançada do novo Código Eleitoral. Se eu não me engano, ele é o projeto de lei 1078. Pode ser que, depois eu vou confirmar, mas eu não sei, então estou chutando aqui. Mas existe um projeto de lei complementar, né? Que ele vai tentar unificar a legislação eleitoral. E em determinado dispositivo, além de ele concentrar as causas de inelegibilidade e não reproduzir o Decreto-Lei 201, ele fala que as causas restritivas da capacidade eleitoral passiva, ou seja, as causas de inelegibilidade, serão interpretadas restritivamente. Então olha que interessante. O Decreto-Lei 201 de 1907 ele já existia ao tempo da Lei Complementar 64 de 1990. Ou seja, de modo deliberado, num silêncio intencional, chamado também de silêncio eloquente, o legislador complementar, disciplinando e dando concretude e densidade ao artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, alijou o Decreto-Lei 201 de 1907 como causa geradora de inelegibilidade. Não foi citado explicitamente. Veio o Congresso atual, numa nova composição, uma nova ideologia, e também não fez referência, o que confirma que não é interesse do legislador ordinário ou do legislador complementar estabelecer o Decreto-Lei 201 de 1907 como causa geradora da inelegibilidade. Até porque existe um precedente, se eu não me engano, do ministro Carlos Veloso ou Ilmar Galvão, no habeas corpus, e ele fala que o Decreto-Lei, na parte do artigo 7º, Decreto-Lei 201 de 1907, ele não foi completamente recepcionado pela nova ordem constitucional. Ele tem que ser adaptado às vicissitudes do município. Então, nós basicamente desenvolvemos uma tese demonstrando que há um silêncio eloquente do legislador, que não quis prever
a cassação fundamentada no Decreto-Lei 201 de 1977 como causa geradora da inelegibilidade, e vamos além. Quando o Tribunal Superior Eleitoral considerou o Decreto-Lei 201 como extensão da lei orgânica, ele nulificou a capacidade legislativa do município e criou uma hipótese, uma causa restritiva da capacidade eleitoral passiva à margem da lei. À margem da lei. Então, eu tenho conhecimento e acredito que, diante da argumentação, é bem provável que pelo menos seja admitido o recurso extraordinário. Se ele vai ser julgado ou não, favorável ou não, aí só o Supremo vai depender do Supremo. Então, mas eu estou esperançoso. Então quer dizer que esses 1.472 votos do Zumba, desses eleitores do Zumba aqui, eles ainda podem ter esperança. Ainda existe a possibilidade, mesmo que remota, ainda existe um fio de esperança de que isso possa ser revertido. Enquanto tiver luz, eu estarei no túnel. Que legal. Você entendeu? Que legal. Meu irmão, quando eu digo meu irmão, porque realmente é o cara de coração, Dr. César Carra, vamos encaminhar aí para o finalzinho. Gostaria de agradecer aí a sua presença. O pessoal aí, o Eliseu já está dando sinal lá que acabou, viu? O Eliseu, o Felipe está falando que está com fome já. Será que a Espásio está aberta? Agradecer aí. Vamos deixar também os meninos, mais uma vez, os meninos do Itacast. Pessoal aí, curte a página também lá, né, Eliseu? A página do Itacast, o Eliseu, o Felipe Andreotti, o Pelota, o Carlinhos também. Na campanha, quando eu fui candidato a prefeito, esses meninos fizeram a coisa acontecer. Esses meninos trabalharam muito. Pelota, o Carlinhos, são os meninos que eu só tenho a agradecer. Muito obrigado também. A presença da patroa tá aí, né? É a primeira dama. Essa é a Bruna, esposa do Dr. César, está aí também. Dr. César, nós passamos um período negro, um período bravo. Tinha dia que realmente eu fui acometido aí por uma crise de choro, depressão, o Vardão ficou mal e acredito que uma grande parcela da população do nosso planeta todo. Esses dias eu vi uma homenagem que você fez ali no Facebook, depois o pessoal dá uma olhadinha nas redes sociais, viu, gente? Dr. César Carra lá, a homenagem que ele fez. Para encerrar, meu irmão, eu gostaria que você desse aí uma palavra de esperança aí nessa retomada que nós vamos ter agora, nessa retomada da vida aí, esse momento pós-pandêmico, para todos os nossos amigos aí, o pessoal ali de Bariri, agradecer também o pessoal ali da sua família, sua mãe, seu pai, seu irmão, os pais da Bruna, o pessoal, agradecer por você ter vindo aqui. E meu irmão, dá aquela sua famosa palestra que eu sei que você sabe. Para quem não sabe, o César é um cara que frequenta a Igreja Católica, é ministro, né? Eu vi esses dias, né? Ministro de Eucaristia. A Bruna também, né? Também. A Bruna também. Eu gostaria que você desse aí, César, agora esse seu momento todo aí, aquela palavrinha de esperança aí para o pessoal de Bariri, Itápolis, toda a nossa região, como você pode acompanhar aí os amigos nossos lá do norte do Brasil, pessoal do Pará assistindo aí, estando junto com a gente ali, comentando no nosso grupo ali, pessoal lá de Brasília, o pessoal do Tocantins. Se eu esquecer do Tocantins, eles me batem. Então eu gostaria que você desse aí uma palavra de alento aí, César. Falasse aí para o pessoal um pouquinho desse momento pós-pandemia aí, que foi, eu não me recordo quando nós tivemos alguma coisa assim. A coisa foi pesada, irmão. E eu pude ver que você fez uma homenagem aí. Então, nesse momento, meu irmão, manda ver. Enquanto nós estávamos conversando aqui, de fato eu me sinto assim no dever de ter uma espiritualidade elevada, porque Deus faz tanto por mim e por todos nós, e eu às vezes não retribuo nenhum, às vezes não, com certeza não retribuo nem 1% do que eu recebi. E tem um trecho do Evangelho de João,
capítulo 12, versículo 33, que eu acredito que ele resume muito bem o que nós estamos vivendo e o que nós sempre iremos viver, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, o próprio Jesus Cristo disse, né? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, Jesus Cristo é fonte de paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, diante dessas palavras, eu digo, enquanto nós vivermos, nós teremos dificuldades, nós teremos aflições, nós teremos provações. Se o próprio Jesus Cristo foi tentado, você imagine nós. Mas o que diferencia o vencedor do derrotado é a forma com que ele interpreta as adversidades. O derrotado vê na adversidade, vê na dificuldade um obstáculo intransponível e se entrega. O vencedor vê na adversidade, vê na dificuldade uma causa de crescimento, se adapta, vence e aprende. Eu já fiz muito concurso público. Eu sempre gostei das questões que eu errei, que o erro marca. Existem várias formas de acertar, mas existe uma única forma de errar. E o erro traz uma evolução que nós não fazemos ideia. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por um momento de provação, não desanime, não perca o foco, não perca a fé, não perca a sua espiritualidade, mantenha a cabeça erguida, viva um dia atrás do outro, porque não existe mal que dure para sempre. Eu falo para os meus clientes, e eu até sou conhecido como advogado das causas impossíveis. Problema a gente tem, solução é de bandeja. A única coisa que a gente não dá cabo é a morte. Infelizmente, nesse plano, morreu, acabou. É mors solvens est, ou seja, a morte tudo apaga. O resto, tudo tem solução. Imediato, imediata, eficaz ou pouco eficaz, mas ela tem solução. Como eu disse, não há mal que dure para sempre. Então eu espero que essas palavras singelas, né, até um tanto quanto prolixas, peço desculpas aos ouvintes, mas que saibam interpretar, né? Jesus Cristo trouxe a paz e tribulações sempre tereis. Porém, não desanime. Existem muitas dificuldades pela frente. Que legal, meu irmão. Que show. Que entrevista, que live. Eu acredito que todos, pelo tanto de mensagem que a gente recebe, o espaço de tempo não daria para a gente falar. O César vai voltar com a gente aí num futuro próximo aí. E te agradecer. Agradecer por você estar abrindo essa primeira live aí. Nós pretendemos fazer uma aí, nós vamos ver com os meninos aí, a cada 15 dias talvez, trazer um pessoal para bater um papo. Agradecer tudo, mandar um abraço lá para sua mãe, a Ivanete, né? Seu pai, e dizer o quanto você sempre ajuda o Vardão, o quanto você ajudou o pessoal de Itápolis, o quanto você me ajudou e o quanto eu sou grato a você. Vamos tentar ver se a gente consegue ali. Eu vou pedir para os meninos cortarem ali para o lado do César. Carlinhos, eu gostaria que você fosse ali. Felipe, vai lá. Vai lá, por gentileza. Cola ali do lado do César. A altura deles é sempre essa aí. Eu vou aproveitar em cima de tudo isso que o César nos disse, dessas palavras aí, e dizer, essa semana que passou aí, nós vimos um acidente aí, o Brasil inteiro viu, perdeu a menina lá, e talvez ela não disse o que ela precisava, talvez ela não teve tempo de agradecer as pessoas. Como eu sempre faço isso ao Dr. César, eu gostaria hoje aproveitar, talvez nós não tenhamos novamente essa oportunidade, talvez ela ocorra muitas vezes, talvez não mais, por tudo que nós fizemos o ano passado. Dr. César, meu irmão, meu amigo, muito obrigado. Carlinhos, muito obrigado. Felipe,
muito obrigado por tudo que vocês já fizeram por mim. Eu acredito que vamos encerrar por aqui. Não tem momento melhor. Eu gostaria de agradecer e que todo mundo soubesse, aproveitando que isso chegou até os nossos amigos lá do outro lado do Brasil. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. A gratidão, eu acho que é o melhor do ser humano. E eu sou grato a cada um de vocês por terem me ajudado. Uma amizade sincera, verdadeira, sem envolver nada de dinheiro. Vocês fizeram por carinho, por amor, por acreditar. Vou encerrar por aqui. Boa noite a todo mundo. Eu posso só fazer uma última consideração? Sim, meu irmão. Na Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco disse que é obrigação de todo aquele que vive, né, em cima dessa terra, deixar pegadas. E eu falo para você, Itápolis está cheia dos seus passos. Parabéns a todos vocês que deixam pegadas nesse mundo. Dessa vida nós não levamos absolutamente nada. Nós só levamos o que nós deixamos. Espero que eu tenha deixado aqui um momento de aprendizado. Peço desculpas pelas minhas falhas, pelas minhas limitações, mas tentei dar o máximo de mim. Obrigado pelo convite e também por esse tempo adicional para essa consideração. Eu que te agradeço, meu irmão. Acho que por hoje a gente já vai encerrar por aqui. Fica o convite já para uma próxima oportunidade. Como você viu, tem inúmeros assuntos, o pessoal não para, o WhatsApp não para, mas por hoje é isso. César, meu muito obrigado, pessoal que ajudou a gente aí, muito obrigado. Eliseu por ceder o espaço do Itacast aí. Parabéns, viu, pelo estúdio aí, pelo pessoal fazendo aí, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Vamos embora, todo mundo aí com Deus. Daqui a pouquinho você e a sua esposa pegam estrada para retornar para a cidade de Bariri. E é isso. Gente, meu muito obrigado a cada um de vocês que ficaram com a gente até agora. Às vezes falta até palavras, mas eu só tenho a agradecer. É a realização de um sonho, é a realização de um trabalho. Vamos seguir firme. Muito obrigado a cada um de vocês. Até a próxima. Valeu!